Olá, tudo bem? Boa noite. Vamos a mais um entendimento simples, humilde e racional. Por que que para os religiosos sempre são os últimos dias? É isso mesmo. Por que que para os religiosos são sempre os últimos dias? Porque simplesmente os religiosos vivem exatamente da forma que Paulo diz que nos últimos dias as pessoas viveriam. Esses que frequentam as chamadas igrejas, esses pregadores, principalmente os pregadores, as pessoas que frequentam, não que as frequentam, as pessoas que frequentam, a maioria são pessoas incautas, são pessoas que não têm conhecimento dos escritos bíblicos. Mas os pregadores, por que que eles vivem sempre, eles ficam sempre prometendo que são os últimos dias? Olha, você que assiste o vídeo desse Cláudio Mendes, ele está aí porque é os últimos dias. Você que está ouvindo agora o Evangelho dos Fariseus, que essa menina está cantando, isso é porque é os últimos dias. Porque na mente deles está exatamente a essência, está a inspiração dos dias de Paulo, mas não das coisas boas, das coisas ruins. Porque eles são incrédulos, eles são profanadores, eles são blasfemadores, exatamente da forma que Paulo falava que estava aquela situação. Paulo falava nos últimos dias, nos últimos dias. Então esses pregadores que estão por aí mentindo, falando que Jesus ainda vai voltar, mentindo, falando que dízimo é dinheiro, mentindo que precisa buscar Deus em tempo de pedra, mentindo que para ter comunhão com Deus precisa comer pão e suco. A mente deles está cauterizada. A mente desses pregadores está dentro de uma bolha. O corpo deles está no ano 2024, no mês de fevereiro. Mas a mente deles está lá atrás, antes da cruz. A mente desses pregadores da teologia está lá antes daquele dia do Tetelestai estar consumado. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 em diante. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 em diante. Vou ler no texto da NVT, mas está aí na tela também o texto da NA. Se você quiser, pode comparar. Saiba que nos últimos dias haverá tempos difíceis. 2. Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus. Desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. 3. Não terão afeição nem perdoarão. Caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si. Amarão os prazeres em vez de amar a Deus. 5. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Entre tais pessoas há aqueles que se infiltram na casa alheia e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis, carregadas de pecados e controladas por todo tipo de desejo. Mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos, mas jamais conseguem entender a verdade. 8. Esses mestres se opõem à verdade, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés. Têm a mente depravada e a sua fé não é autêntica. Contudo, não irão muito longe. Um dia alguém verá como são insensatos, como aconteceu com Janes e Jambres. Então, é dessa forma que os pregadores estão por aí, estão com mentiras, estão profanando o sangue que verteu da cruz, estão buscando justificativos, estão buscando santificação lá em Moisés, rejeitando o sacrifício na cruz feita por Cristo. Veja o que Paulo diz em Gálatas capítulo 2, versículo 21. No texto da NVT, não considero a graça de Deus algo sem sentido, pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. No texto da Nova Almeida Atualizada, não anulo a graça de Deus,
Pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então assim estão as mentes desses pregadores. Eles estão dentro desses templos levando as pessoas a conquistarem alguma coisa, porque eles dizem que uma pessoa é mostrada, a pessoa, você consegue identificar que Deus está na vida dela quando essa pessoa é próspera, quando essa pessoa conquista algum bem. A pessoa que está trabalhando, ganhando salário mínimo, a pessoa que está desempregada, a pessoa que não consegue achar um emprego, a pessoa que está por aí, para eles dizem, não, vocês não têm fé, a sua fé está sendo pouca, porque aos olhos desses pregadores, a pessoa só é alguma coisa se ela tiver status, se ela tiver emprego, se ela tiver cargo, se ela tiver títulos, se ela for um empresário. Infelizmente, a maioria dos pregadores estão assim. Eles profanam, eles buscam argumentos lá atrás, lá em Moisés, porque Sansão, com uma queixada de jumento, matou 1.000 pessoas. Então vocês têm que fazer um sacrifício de R$1.000. Porque Salomão sacrificou 1.000 cabeças de boi. Então você tem que fazer um sacrifício desse. Você tem que ser igual ao vivo pobre. Você tem que dar tudo que você tem aí no seu bolso para você mostrar a sua fé. Você vê buscando obras, buscando feitos antes da cruz. E mentindo ainda, porque a viúva pobre, o órfão, o estrangeiro, eles iam ao templo buscar alimento, buscar provisões e não levarem. Mas para a religião, não interessa esse entendimento racional. O negócio da religião é escravizar. O negócio é falar que tem que estar dentro de um templo, porque eles não podem falar a verdade. Eles não podem falar que pertencia às 12 tribos de Israel, o mandamento foi dado às 12 tribos de Israel, o mandamento de buscar Deus em templo. Eles não podem fazer isso. Eles não podem falar que, como está lá em Apocalipse, em Atos capítulo 21, que os gentios, os não-judeus, se entrassem no templo, eles estavam profanando. Então eles não podiam entrar. Você não sabe disso? Então abre sua Bíblia aí, confira aí. Atos capítulo 21, do versículo 27 em diante. E estando os 7 dias quase no fim, alguns judeus da província da Ásia viram Paulo no templo e incitaram a multidão contra ele. Agarraram-no, 28, gritando: homens de Israel, ajudem-nos. Este é o homem que fala contra o nosso povo em toda parte e ensina todos a desobedecerem às leis judaicas. Fala contra o templo e até profana este santo lugar, trazendo gentios para dentro dele. Versículo 29. Antes tinham visto Paulo na cidade com Trófimo, um gentio de Éfeso, e concluíram que Paulo o havia levado para dentro do templo. Veja que absurdo. E aí esses pregadores, cheios de avareza, cheio de ganância, cheio de mentiras, cheio de profanação, cheio de blasfêmias, eles fazem o quê? Levam as pessoas para dentro do templo, porque falam, não, devemos buscar Deus no templo, devemos orar para Deus no templo, Deus está no templo, vamos nos reunir no templo. Como? Se os gentios eram proibidos de entrar no templo, se a obrigação de buscar Deus no templo foi dada à nação de Israel. Veja, Salmo 122, versículo 4. Todas as tribos de Israel, o povo do Senhor, sobem para cá, vêm para dar graças ao nome do Senhor, conforme a lei requer. Então foi um mandamento da lei os judeus, os israelitas, buscarem Deus. Até mesmo Jesus disse lá àquela mulher samaritana, em João 4, versículo do 20 ao 24, que naqueles dias, nos dias que Jesus estava na terra, já tinha chegado a época, o tempo, o time, que não se buscava, não deveria mais buscar Deus nem em Jerusalém no templo e nem nos montes, porque Deus é espírito.
importa que os verdadeiros adoradores adorem a Deus em espírito e verdade. Os pregadores são mentirosos, são enganadores, eles não podem falar isso. Como que eles vão anunciar isso para uma multidão onde, numa sinagoga chamada igreja, aqui no Brás, aqui em São Paulo, que cabe 10 mil pessoas sentados? Como que ele vai dar esse ensinamento? Como que ele vai mostrar esse caminho caminho do ouro? Ele não pode fazer isso. Ele precisa ficar mentindo, ele precisa ficar escravizando. Então, na mente, por isso que para eles, sempre os últimos dias ainda irá acontecer. Sempre irá acontecer. Porque eles precisam fazer isso para manter as pessoas cativas, as pessoas presas, as pessoas cúmplices de suas profanações. Aí vem apenas uma simples música, uma garota, essa Aimee, lá da ilha de Marajó, faz uma cançãozinha, coisa mais linda do mundo, falando que o que eles pregam é o evangelho de fariseus. Eles estão se unhando, se mordendo, criticando essa jovem, chamando a jovem que o hino da jovem, a música da jovem é uma música diabólica, é uma música de anticristo. Onde já se viu um negócio desse? Você vê, uma música, o estrago que faz. Imagine se esses cães, esses lobos, pegassem meus vídeos. Eu tenho 2.000 e poucos vídeos. Depois vai lá na descrição, tá lá na descrição, vai lá, é o link. Tem mais de 2.000 vídeos. Imagine se eles pegam meus vídeos, então. Eles vão mandar me prender, eles vão mandar me pendurar. Claro, eles vão mandar toda a justiça para cima de mim. Aqui meus vídeos não chegam, eles não dão nem ousadia. Lá quando eles estão na For You, passando lá, eles até vê. Olha aqui, mas quando ele começa a ver eu xingando, eles tiram, eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí. Por quê? Porque a minha voz é a voz de um camundonguinho que não chega nem no ouvido de um gato. Então eles não estão. Agora vem uma jovem dessa que lança uma música dessa que está explodindo no Brasil e que está no mundo inteiro. Aí para eles agora acabou. Por quê? Porque a carapuça está servindo, a carapuça está na medida exata para cada cabeça desses profanadores, desses mentirosos. Como para nós, graças a Deus, que nós temos a mente já clareada pelo Evangelho Eterno, nós respeitamos as épocas, nós respeitamos a fala, nós acreditamos no que Jesus disse. Mesmo Jesus falando aos judeus, mesmo o livro de Apocalipse sendo escrito aos judeus, mas ali nós temos o discernimento do Espírito para entender quando foi que Jesus falou que iria vir, quando é que aconteceu o dia do Senhor, quando aconteceu o grande julgamento de Deus. Então, para nós não é últimos dias, mas para os líderes religiosos e para as suas ovelhinhas, para os seus seguidores, sempre será o último dia. Precisa ser sempre o último dia para eles. Mas, para nós, basta ler Mateus capítulo 24, versículo 1 ao 3. Quando Jesus saía da área do templo, seus discípulos lhe chamaram a atenção para as diversas construções do edifício, ou seja, do templo. 2. Ele, porém, disse: estão vendo todas estas construções? Eu lhes digo a verdade, elas serão completamente demolidas, não restará pedra sobre pedra. Versículo 3. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras, seus discípulos vieram até ele, em particular, e perguntaram: diga-nos quando isso tudo vai acontecer? Que sinal indicará da sua volta e do fim dos tempos? Pronto. Basta você ler as coisas que iriam acontecer, que precederiam, que aconteceriam antes da volta dele, antes da queda do templo, e você vai entender tudo quando aconteceu tudo isso. Então foi nessa época que foram os últimos dias, nessa época, até o ano 70, que aconteceu todas as coisas. Aí você, lendo aqui, você chega lá no versículo 34 e 35. Assim Jesus disse: eu lhes digo a verdade, esta geração certamente não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. No texto da Nova Almeida Atualizada, em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Veja que na NVT
O versículo 35 é o versículo tendencioso. Mas se você for lá no Códice Sinaítico, está exatamente igual está na Nova Almeida Atualizada, a NA. Você vê? Então Jesus estava falando aqui, ó, no versículo 34, em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Precisa desenhar? Precisa, para nós que temos a mente do Evangelho Eterno, para nós que temos já o esclarecido quando aconteceu o dia do Senhor, então fica claro que a geração que Jesus falava, a geração foi aquela geração. A geração dos 70 anos. Quando Jesus falou isso, foi entre o ano 30 e o ano 33. E dali a 37 anos se completou a geração. Porque, afinal de contas, assim Daniel também falou. Veja, Daniel fala em capítulo 9, versículo 2. Nesse primeiro ano, eu, Daniel, ao estudar a palavra do Senhor revelada ao profeta Jeremias, compreendi que Jerusalém devia permanecer desolada por 70 anos. Olha aqui no texto da NAA. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. O que é desolação? É destruição? É a mesma coisa? Desolação, destruição. Então você veja que o texto da NAA é melhor do que o texto da NVT em várias passagens. Mas eu estou lendo a NVT porque a NVT tem umas passagens também que é muito interessante. Eu acho que o ideal é eu deixar a NAA do lado direito e a NVI, a NVT do lado esquerdo aqui na tela. Você entendeu agora? Pronto. Então, conforme essa passagem, você entende claramente quando Jesus voltou, quando foram os últimos dias, mas para a religião, para a teologia, para os pregadores, para aqueles que precisam, que comem do dinheiro das pessoas, que vivem do dinheiro das pessoas, sempre haverá os últimos dias, sempre estarão nos últimos dias, porque eles não conseguem ver os próprios erros, eles não conseguem ver que eles são os profanadores, eles são os blasfemadores, eles são os que desprezam o Espírito da graça. Porque, afinal de contas, o próprio escritor de Hebreus, que eu acredito que foi Apolo, ele deixou claro que o castigo dos que são profanadores seria terrível. Porque, veja, aqui, ó, leia comigo, Hebreus 10, 28. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. 29. Imagine quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Olha aqui, as 3 coisas que exatamente os religiosos fazem. Os religiosos fazem amando de quem? Amando dos seus líderes, que pegam as pessoas e fazem o quê? Profanam o sangue. Torna o sangue que verteu da cruz impuro e dizem, vocês têm que batizar nas águas, porque é a água que purifica. Profanar, tornar o santo em impuro e tornar o que é impuro em santo. Isso é profanar. Com o qual foi santificado, isso pisou o sangue do Filho de Deus. Quem volta às práticas lá atrás. Então vem, pisa aquele sangue e volta às práticas. Primeiro, profana, torna imundo, torna insignificante o sangue que veio da cruz. E insultou o Espírito da graça. O Espírito da graça falou pela boca de quem? Pela boca de quem? Pela boca de Paulo. Então aqui o escritor estava falando que aqueles que estavam desprezando os ensinamentos de Paulo. Não é isso que a religião faz? Procuram se justificar não pela graça, porque nós não estamos mais na época da graça, tá? Favor imerecido acabou lá no ano 70. Nós estamos no Evangelho Eterno, Apocalipse 21:3. Mas você vê que o religioso ele não consegue entender nem a graça pregada. Eles desprezam a graça pregada por Paulo. Então, na cabecinha de um religioso desse, sempre os últimos dias estarão na pauta. Sempre estará na boca deles. Tá vendo isso daí? Ó, esses desigrejados no YouTube, é porque são os últimos dias. Eles mesmos não conseguem se olhar no espelho. Aí, acusam-nos
do que eles são, acusam-nos do que ele é. Assim são esses pregadores, tá bom? Então vou deixar essa mensagem. Por que que para os religiosos sempre são os últimos dias? Porque é uma forma deles escravizarem, deles manterem cativos, deles manterem algemados os seus colaboradores, os seus cúmplices, os seus financiadores, tá bom? Então vou deixar essa mensagem com você, espero ter sido útil, e se foi, dê aquele joinha, compartilhe, se inscreva, ative o sininho e vamos em frente. E se você quiser assistir mais vídeos do nosso canal, é só você ir lá na descrição, tem lá um link que você toca lá e você vai para mais de 2.000 vídeos que a gente tem, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau.